Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo com um desafio junto com meu amigo JP. A gente está se propondo a gravar vídeos, né, produzir conteúdo em prol de melhorar a didática, não a didática necessariamente, mas o jeito de comunicar, né? A comunicação. A gente vai começar abordando um tema tranquilo, que no caso seria livros que a gente já leu, e a gente vai falar um pouco sobre o que a gente achou do livro, pontos importantes que a gente pode tirar do livro, e é basicamente isso. Hoje eu vou falar do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, foi um livro que eu terminei recentemente, um pouco antes da virada do ano, que quem me indicou foi a minha mãe, que ela participa de um clube do livro, que ela faz uma assinatura anual e recebe um box com 12 clássicos. Esse livro é muito interessante, é muito envolvente, ele te prende na história porque é como se fosse um filme. Pelo menos eu gosto muito desse tipo de livro porque ele te faz imaginar todo o cenário, você consegue criar tudo do jeitinho que você quer ali dentro da sua cabeça, então é muito interessante. A história resumida é um rico anônimo que ninguém sabe a natureza da riqueza dele, que é o Mr. Fogg. Ele faz uma aposta com alguns colegas de um clube que ele frequenta na cidade dele, que, se eu não me engano, é em Londres. Em Londres. Onde ele aposta que consegue fazer a volta ao mundo em 80 dias. Todo mundo do clube faz a aposta contra ele, obviamente, porque todo mundo acha que é quase impossível, principalmente na época, que é um livro que conta uma história de muito antigamente, onde você tinha que viajar de veleiro, navio, não existia essa facilidade de avião que existe hoje em dia, existia no máximo trem, essas coisas. É bem interessante, porque as pessoas abordam para ele, tipo, e se acontecer alguma coisa no caminho e tal, e ele tranquilamente, é uma das personalidades dele, ele é um homem muito tranquilo, muito relaxado e tal. Ele diz que já está tudo no planejamento, e dentro dos 80 dias tem esse cálculo, né, da margem de erro, para que possa, para os eventuais acontecimentos durante a viagem. Então ele embarca nessa, eles fazem a aposta, e o Mr. Fogg ele tinha recentemente contratado um empregado, que é o Passepartout, que é o nome de um francês que acaba virando empregado dele, e no primeiro dia que ele é contratado, ele sai para rodar o mundo, literalmente rodar o mundo, em 80 dias. E assim que eles saem para viajar, acontece algo inusitado, que você fica meio, caraca, será? Ele parece ser um homem, o Phileas Fogg, ele parece ser tão íntegro e tal, não sei o que. E assim que acaba para encerrar o primeiro capítulo, o segundo capítulo, assim que ele vai viajar para cumprir o desafio, aparece um detetive chamado Agente Fix, que vai em busca dele porque foi emitido não é que foi emitido, mas houve um roubo ao banco de Londres e as características do suspeito batiam exatamente com as características do Fogg, do Phileas Fogg. Então você começa a ficar, caraca, será que ele é um ladrão mesmo? Será que a fortuna, que ninguém sabe de onde veio, vem de um roubo de banco? E a história vai se construindo, o Fix vai atrás deles, faz de tudo para conseguir ir atrás deles, que ele descobre, né, no clube que ele fez uma aposta, que ele está indo viajar ao mundo, e o Fix acha que ele está indo fugir. Então ele vai atrás deles, e no meio do caminho ele acha eles, tenta prender eles, mas não consegue efetivamente, né? Aí tem toda a história que você tem que ler o livro para entender certinho. E assim, é basicamente isso.
Eu não vou falar se acontece, se ele perde ou não a aposta. Eu só digo que o final é surpreendente, porque você acha que vai acontecer uma coisa, mas não acontece. E no final é tudo muito maneiro, porque você fica, caraca, como assim? E quando você vai ler o último, você fala, caraca, é muito bom. Tipo, é realmente envolvente, vale cada palavra, cada página, cada parágrafo, cada capítulo, vale muito a pena. Então, se você nunca leu, vale a pena ler. Eu queria trazer alguns pontos de reflexão sobre os personagens em si, que, começando por Passepartout, eu acho que esse nome, ele é francês, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas ele traz talvez uma analogia a passar por tudo, né? Passepartout. Então, fica aí a interrogação, será que é por isso mesmo? Porque no decorrer da história você vê que ele vai passando por cada situação doida e mirabolante que você fica, caraca, esse cara é doido. Assim, não ele seja, não o personagem seja doido, mas ele é, assim, o personagem, você vê principalmente que ele é muito fiel ao Fogg, porque no meio da história, o Fix, que é o agente policial, ele fala com o Passepartout que está investigando que o suspeito é o Phileas Fogg, suspeito de roubar o banco. Então o Fix tenta um conchavo com o Passepartout, só que o Passepartout ele não acredita imediatamente que o Fogg ele é um bandido, porque no meio do caminho eles constroem uma margem de dias que eles estão na frente. Vamos dizer, eles têm 80 dias, eles calculam onde cada dia eles têm que estar e chega um determinado ponto que eles estão 2 dias de vantagem no cronograma deles. Só que o Mr. Fogg ele abre mão desses 2 dias de vantagem para tentar salvar uma moça, a senhorita Aouda. Eles conseguem salvar e por esse motivo e por outros, o Passepartout ele não acredita no que o Mr. Fix fala, mas ele também não descarta a possibilidade. Então o Fix tenta se manter por perto, junto com o Passepartout, e assim, a lealdade, a determinação de Passepartout também é admirável, porque dentro da narrativa, dentro da história, acontecem algumas coisas que ele sai de perto do patrão, que é o Fogg, por algumas atitudes do Fix, e mesmo assim ele não desiste, ele tenta concluir a viagem para tentar achar eles no meio do caminho, e ele tenta fazer de tudo para ajudar o Fogg, ele faz de tudo em prol do Fogg. Então, tipo assim, a determinação, a persistência e a lealdade dele são assim, características admiráveis do personagem. Falando sobre o Fix, que é o agente, entra essa questão também da persistência, né, da resiliência e principalmente da determinação. Ele coloca ali, não, eu vou pegar. Porque o que acontece? O Fix ele tinha uma limitação territorial. Na época do que se passa a história, a Inglaterra tinha um acordo com alguns países, só que quanto mais longe o Fogg ia, mais difícil ficava para ele conseguir um mandato e que esse mandato chegasse lá. Porque esse mandato não chegava via e-mail, via WhatsApp, via SMS. Era uma carta, era um mandato escrito ou datilografado, sei lá. Então tinha essa dificuldade, então ele tinha que tentar fazer com que o Fogg ficasse em algum lugar por um tempo que ele conseguisse, que o mandato chegasse para ele efetuar a prisão do Fogg e levasse ele de volta para Londres. Ou seja, era meio que o Fogg estava lutando contra todas as possíveis intercorrências que podiam ter no meio do caminho e contra o Fix, que ele nem sabia que estava lutando contra. E, assim, do Fix é basicamente isso que tem para falar, e do Fogg, do Phileas Fogg, assim, o que a gente pode falar dele é que ele é extremamente honesto, ele é um homem íntegro, né? Tipo, a personalidade do personagem é extremamente íntegra, honesta, é uma pessoa extremamente calma, porque acontecem várias coisas que provavelmente uma pessoa comum ia se desesperar, ia assim, desistir, ia falar que não dá mais, e ele tipo assim, não, tudo bem, não dá, a gente tenta de outro jeito. Ele tentava com as artimanhas que ele tinha, e se não desse, estava tudo bem também.
ele não se importava com o dinheiro que ele estava apostando, ele não se importava em perder. Ele queria concluir o desafio de fazer a volta ao mundo em 80 dias, mas não pelo dinheiro, mas pela aposta, pelo desafio ali. Então, tipo assim, isso é legal. Ele era extremamente focado, ele focava apenas... Aí entra um pouco do estoicismo, né? Que é um outro ponto que eu ia trazer também sobre o personagem. Ele foca apenas no que ele consegue controlar. Então, assim, perdi o trem que ia de Liverpool para Londres. Beleza, o que eu posso fazer? Quando sai o próximo trem? Tem alguém que vai de caminhão. Acho que nem existia caminhão, mas tem alguém que vai de mula. Tem alguém que, vai de a pé. Tem alguém que conhece um caminho mais curto. Tem. Beleza, vamos falar com o cara. E tipo assim, ele não ligava de colocar o dinheiro ali. Não é à toa que ele comprou um navio, ele perdeu um dos trens. Uma das embarcações que eu acho que ia de Nova York para Liverpool, que tipo assim, é uma viagem muito longa, muito perigosa, não é qualquer navio que pode fazer. Não é qualquer barco também, né, que pode fazer, acho que nem sei se caracteriza como barco, mas navio, não é qualquer um que pode fazer. E ele acha um marujo que tem um navio, mas esse cara só carrega carga, não carrega passageiro. Então ele tenta negociar com o cara, ele não aceita, ele persiste. Então a persistência entra também no personagem, porque depois ele faz uma proposta muito boa pro Marujo, o Marujo aceita. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, ele prende muito, ele traz muitas lições. Então, é basicamente isso. Se você ler, vem aqui no vídeo, comenta o que você achou, ou então vai nas minhas redes sociais e me manda uma mensagem, me manda um áudio, me manda um texto, do jeito que você quiser se comunicar comigo, tá tranquilo. E me fala o que você achou do livro, se você acha que realmente vale a pena, se você gostou da história, gostou do enredo, gostou dos personagens. Se você, assim como eu, indicaria para outras pessoas também, deixa aqui. E se você quer saber sobre algum livro que eu ainda não tenha falado, obviamente eu ainda não falei sobre nenhum porque esse é o primeiro vídeo, mas se futuramente você quiser saber sobre algum outro livro que eu ainda não tenha falado, manda aqui, manda sugestão de livro, de filme, que eu quero falar muito sobre filme também. E é basicamente isso.